Salve, rapaziada, Ricaide aqui na voz, certo? Eu acho que vocês já imaginam já sobre o que a gente vai falar aqui nesse vídeo e eu espero que vocês entendam. A gente chegou no nosso limite e a gente vai falar sobre o caso do Clean, o porquê de toda essa treta, e vocês têm todo o direito de saber o que está acontecendo, porque o Clean já se posicionou, a versão dele, a gente vai se posicionar com a nossa versão também, porque a gente já está sendo ameaçado, a gente já está saindo como errado numa história que a gente está totalmente certo. Só para vocês começar a entender o começo disso tudo, eu vou começar mostrando o áudio do Clean e depois vou explicar o contexto de tudo isso, ok? Foi hoje essa fita aí, tipo... mano, a mina começou a falar uma par de bosta pra mim e eu quieto. Como eu já tô vários dias quieto, tá ligado? E o papo tá ciente aí de vários bagulho aí, tá ligado? Que eu tô na minha razão. Aí eu perdi a linha, parça. Começou a falar uns bagulho, pá. Aí eu só falei, mano, vai embora então. Vai embora da minha casa, sai daqui. Foda-se, quem já pagou todas essas contas aqui sou eu. Aí ela falou, não, só peguei, grudei no pescoço dela e pôr ela pra fora de casa, eu troquei a porta, tá ligado? Aí ela já tá metendo louco, falando que eu arranquei a unha dela, fiz uma parte de bagulho, quebrei a unha dela, e pá. E eu falei pra ela, mano, se você meteu louco, vim querer falar que pum. Ela deu um papo nela lá, ela falou que tá de boa, tá ligado? Enfim, rapaziada, como vocês ouviram, o começo de toda essa treta foi por causa desse áudio. Eu acho que vocês entenderam que rolou uma agressão do Clean com a ex-namorada dele, entendeu? De começo a gente não entendeu o porquê e a gente resolveu ouvi-lo, Clean. A gente não concordou com isso, até porque não existe um motivo para você agredir uma mulher, entendeu? Pelo menos com a gente é assim, a gente não aceita esse tipo de situação, esse tipo de atitude de você agredir uma mulher. E mesmo assim, mesmo ouvindo esse primeiro áudio, a gente quis ouvir o Clean e perguntar pra ele, questionar ele diversas vezes o porquê que ele agrediu ela, já repreendendo ele por causa disso, entendeu? Porque na nossa cabeça isso é inaceitável. No grupo da Ricaide, eu acho que na de vocês também, né? E aí foi que ele mandou o segundo áudio que eu vou mostrar pra vocês agora. Rapaziada, na pior das hipóteses, eu despido do grupo, eu tenho responsabilidade, fome, cara. E foi o que eu falei pra ela, mano, se ela metesse louco. E, mano, não foi nem burrice, rapaziada, é inevitável, sem maldade, tá ligado? Não é querendo me justificar, não. Pelo menos eu, na minha concepção, qualquer um no meu lugar tinha feito pior, foi o que eu falei pra ela. Tinha matado ela e tacado fogo na casa dela, entendeu? Mas é isso, se der merda, eu vou me responsabilizar por isso, tá ligado? Tranquilo. Não vou deixar isso queimar a imagem do grupo, não. Enfim, o motivo dele ter falado que não foi burrice foi porque a gente repreendeu ele na mesma hora que ele falou que houve esse ato. Só pra vocês entenderem, o Clean, ele teve uma briga com a ex-namorada dele dentro da casa dele, onde ela foi cobrar ele de uma situação que a gente não sabia o que era, e ele resolveu agredir ela e botar ela pra fora de casa. E toda essa briga começou daí. A gente não aceitou isso e já ficou um clima por causa disso. Depois de um certo tempo que isso aconteceu por causa dessa agressão, por causa do clima que aconteceu, eu, The Fidelis, fui procurado numa viagem que a gente foi fazer a show. A ex-namorada do Clean, ela veio me procurar, me mandando print de conversa da ex-namorada do Gé com a mãe, enfim, com áudios, diversas provas de que ela estava acusando o Clean estar saindo com a ex-namorada do Gé. Rapaziada, só pra vocês entenderem a gravidade disso tudo, antes da Ricaide se formar um grupo de rap, éramos amigos muito próximos, a gente se conhece há anos. Só pra vocês entenderem a gravidade disso tudo, e a gente ficou assustado com essa situação. Eu não entendi o porquê a ex-namorada do Clean veio me procurar para mostrar isso, mas ela me falou com essas certas palavras: vocês estão mantendo um talarico no grupo de vocês. O Clean está saindo com a ex-namorada do Gé. E ela não falou isso só por áudio, ela mandou prints da ex-namorada do Gé conversando com o Clean, da ex-namorada do Gé pedindo desculpa pra mãe dela, da mãe da ex-namorada do Gé pedindo desculpa pra ex-namorada do Clean. Enfim, só pra vocês entenderem, o Clean agrediu a ex-namorada dele porque um certo dia ela chegou de uma viagem e encontrou o Clean com a ex-namorada do Gé na cama, os dois. E aí que rolou a agressão. Foi onde eu peguei todos esses prints,
todas essas provas e chamei o Edgar, que é o nosso empresário, junto com o Gé, que é o envolvido nessa situação, e mostrei tudo isso para ele, inconformado, assustado com a situação, até porque a gente não espera isso, entendeu? Isso no nosso coletivo é mais do que música, entendeu? A gente é irmão, então eu levei isso como uma traição, assim como o Gé levou também, e aí eu mostrei pro Gé e esperei o Gé ter a atitude dele, e a gente entrou em um consenso, conversou, e aí o Gé tomou a atitude dele que ele vai falar agora. Quando isso aconteceu, o Fidelis chegou no quarto, eu estava em outro quarto do hotel, chegou o Fidelis e o Edgar e o Clean. E o Clean veio me dar a versão dele, dizendo que ele começou o argumento dele dizendo que ele não tem provas, mas é mentira. É difícil você escutar isso quando você vê um monte de provas acusando a pessoa e a pessoa que na hora de se defender fala que ele não tem provas para se defender, simplesmente a palavra dele, e eu tinha que acreditar na palavra dele. Ele bateu o pé, eu escutei toda a versão dele, escutei tudo que ele tinha para falar, a gente ficou por horas conversando sobre isso. Só que a gente estava trabalhando, a gente precisava trabalhar, né, porque não para. A gente foi trabalhar com isso na cabeça, eu fiz um show com isso na cabeça, voltei pro hotel com isso na cabeça, voltei para minha casa e no decorrer da semana foram aparecendo mais provas, mais fotos, mais prints, mais testemunhas. E no outro final de semana a gente ia ter um outro show, eu cheguei no Clean novamente e falei que essa história está mal contada. E ele precisava me provar que ele estava certo, que aquilo era mentira. Se ele não provasse, eu ia acreditar na ex-namorada dele, obviamente, né? Porque ninguém é otário aqui, né, mano? Então, nesse momento, quando eu coloquei o Clean na parede para ele me dar essas provas, ele ficou mais agressivo. Já começou a virar aquela outra bola de neve, e ele já disse que eu tinha que acreditar na palavra dele, que eu estava acreditando na palavra de uma qualquer, mas eu não estava acreditando só na palavra, eu estava acreditando em prints, eu estava acreditando em áudios, eu estava acreditando em histórico, que o Clean já tem um histórico desse tipo de atitude, tá ligado? Então, obviamente, eu não acreditei nele, e não existe mais clima. Como que você vai fazer um show? Como que você vai viajar? Como que você vai almoçar? Como que você vai dividir o seu cachê com a pessoa que te traiu, tá ligado? Porque além de ser um músico, além de ser um profissional, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, tá ligado? E existem certas atitudes que eu não admito, tá ligado? Porque eu não sou isso. Eu sou extremamente leal aos meus amigos, tá ligado? Às pessoas que estão do meu lado. A todos os moleques, principalmente da Ricardo, que é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida, tá ligado? Então chegou no momento onde eu não tinha mais clima, tá ligado? Eu não conseguia ficar mais perto dele. Por isso que no vídeo dele, ele disse que eu tirei ele, eu que falei essas paradas, mas eu olhei no olho dele e disse: Clean, se isso é verdade, eu nunca mais quero dividir o meu cachê com você, tá ligado? E isso não tem a ver com hype, isso não tem a ver com nada. Tipo, foi um bagulho meu pessoal com o pessoal. Foi o Gessé e o Randrei, tá ligado? Não foi Gé Santiago e Clean ali naquela hora. Foi por trás das câmeras e foi isso que eu falei pra ele, entendeu? Depois de tudo isso que aconteceu, depois de todo esse clima do Clean não estar conseguindo mais almoçar com a gente, ficar na van trocando ideia com a gente, todo mundo sabe que a gente é mais do que um coletivo de música, somos irmãos, a gente se conhece há muitos anos, e aí foi que a gente decidiu fazer uma reunião, né? O Clean se posicionou sobre essa reunião. Porque durante esse período, porque não foi tão rápido assim, você não sabe ainda dentro do tempo do acontecimento. Ali foi a gota d'água, quando eu cheguei nele e mesmo assim ele não quis me apresentar provas, ao contrário, foi a gota d'água pra mim. E o que aconteceu? O Clean, ele fingiu que nada tinha acontecido.